Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui na sexta lição, já chegando quase que no meio desse trimestre. Por que a interpretação é necessária? Nós teremos aqui, claro, como sempre, a participação do Marcos André, trazendo o quadro Alinhando a Doutrina e também o quadro Perguntas para Discussão. E vou destacar agora aqui algumas entrelinhas que nós preparamos aqui diariamente para vocês. Nós temos lá teoria do contexto de uso, nós vamos ver o que é isso, o Ricardo vai trazer para nós, e como nós vamos aplicar essa teoria em Gênesis 3, no verso 15. E também vamos aproveitar, que nós estamos trazendo desde o início do trimestre, o método Pardês, e também vamos aplicar o método Pardês de interpretação de Gênesis 3, 15. No domingo nós vamos falar assim, quando Jesus não é o meu Jesus. E aí nós vamos falar sobre os zelotes, sobre os fariseus, sobre os essênios e alguns filósofos, alguns grupos de judeus, que estavam discutindo naquela época sobre pressuposições. Na segunda-feira, tradução e interpretação, coisa aqui do Entre Linhas. Os métodos de tradução direta e também o método de tradução oblíqua. Vocês vão aprender sobre isso. Nós vamos falar sobre hermenêutica, é um termo que a gente sempre usa aqui no canal desde o início, e hoje nós vamos aproveitar aqui sobre tradução e interpretação, vamos falar o que é hermenêutica, a origem do termo, como que nós podemos definir isso, Vamos falar também na terça-feira a Bíblia e a cultura, e vamos falar sobre o Areópago, e as escolas filosóficas que estavam presentes lá nas discussões em Atos 17, que os epicureus, estou gaguejando hoje, e os estoicos. Vamos falar também na quarta-feira, nossa natureza pecaminosa e caída, e aí nós vamos falar sobre a palavra gavar, que em hebraico é orgulho. Vamos fazer uma análise pictográfica do sentido dessa palavra, e também vamos analisar Apocalipse 13, que é onde fala sobre a igreja de Laodiceia, e nós vamos aplicar então o método Pardês. Na quinta-feira nós vamos falar sobre as 3 mensagens angélicas e a mudança da interpretação adventista em 1888. O termo é porque a interpretação é importante. Beleza, pessoal? Espero que vocês curtem, compartilham, façam o presente, como vamos ler aqui a chamada daqui a pouco no canal. E lembrando que é bom acionar o sininho, tá? E também divulguem o canal, lembrando que é Entre Linhas tudo junto, tá? Que é para achar lá no YouTube. Se digitar Entre Linhas separado, vai parar... Cair em outros lugares lá. Qual que era o jornalista? Joemir. Não, o Alexandre Garcia. Beleza, pessoal? Então, é o outro Alexandre aqui. Fiquem ligados, logo mais então teremos aqui os comentários. Chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos nas entrelinhas, gostamos lá daquele momento em que nós nos aproximamos mais de vocês, conhecemos vocês, sabemos de onde vocês são, como que vocês estão assistindo e reagindo ao conteúdo exposto aqui no canal. Nós queremos aqui relatar o comentário do Denis Wilson Bizarre, sempre ótimo conteúdo. O Wagner Barros também, ficou com medo quando o Ricardo disse que não é bem assim, as escrituras não interpretam bem só pelas escrituras. Ficou bem legal o vídeo anterior. Mas depois ele entendeu? Sim. O Pídio Justino de Queimados do Rio de Janeiro também, parabéns. E ele pede para que a gente mande um abraço, o senhor do abraço aqui, para o ancião deles, João Rodrigues, que completou 100 anos. Nossa, 100 anos, então um abraço pro João Rodrigues. Pelo que eu entendi no comentário aqui. Então, Eupídio, valeu, tá mandado o abraço aí. O Joivaldo Santos, oi pessoal, mesmo ativando o sininho, ele tá falando que é difícil, às vezes o YouTube não exibe o alerta para ele de novo vídeo, e que buscando Entre Linhas com espaço também não dá. O nome do canal, pessoal, sempre digita junto, Entre Linhas, tudo junto, ok? E que o Alexandre Garcia tem um Entre Linhas. Tem, e a Igreja Universal também tem um programa chamado Entre Linhas no YouTube. Mas o nosso é melhor. Tá lá. Melhor que o do Alexandre Garcia também. É isso aí. Edilza Nascimento, feliz sábado, compartilhando, a Edilza também parceira do canal, Maria Flor, temos assistido e compartilhado todos os vídeos, valeu Maria Flor. Então vamos lá, hashtag Entre Linhas tudo junto. Hashtag Entre Linhas tudo junto, vamos lá. Tudo junto. Helena Saraiva, presente, hashtag fui até o fim. James Veiga, muito bom, gostei demais da explicação do raciocínio do Alexandre. A Elisângela Maria também comentou, feliz sábado no vídeo passado, ele não comentou, mas ela assiste o vídeo. Saskia Câmara,
presente. É isso aí, Saskia. Evelyn Horton, assisti 3 vezes. Nossa. Temos uma campeã. Deu 6 horas de vídeo. 6 horas de vídeo. Mas ficou muito legal, pessoal. Modéstia à parte, assim, a gente aprendeu muito. Então é legal você aprender bastante, compartilhar com vocês. Mas a gente tem que falar menos. E vocês aprenderem também. Isso eu acho legal. O David Vinícius, ou Davi Vinícius, parabéns pelo trabalho. Gostaria de deixar a sugestão aqui da questão do hebraico. Ilza Viana, presente, rumo aos 10 mil. É isso aí, Viana. Ilza, né? Desculpa. Valmir Júnior, né? Queria aqui manifestar. O Valmir discordou completamente do canal. Eu queria discordar de vocês. Daí, né? Ficou bem legal o comentário dele, né? Daí ele foi direto aqui. Deixa eu ver, então vou direto ao assunto, né? Para depois eu poder explicar, né? Conheci o canal Entre Linhas há alguns anos, discordo totalmente quando eles falam que não estão à altura da TV Novo Tempo, do canal Adventismo Vivo, Leandro Quadros, etc. Quando eu comecei a assistir Entre Linhas, eu era diácono, professor da escola sabatina, e fui me desenvolvendo espiritualmente, de conhecimento e fé em Jesus Cristo, e uma parte disso se deve ao canal Entre Linhas. Hoje, com muita humildade, sou ancião da minha igreja. Para mim parece que falta algo se eu não tenho a minha exegese semanal com o canal Entre Linhas. Desculpa a brincadeira ali à parte, de cima, né? Mas Ricardo, Alexandre Lúcio, parabéns, e o Marcos também, agora tá demais. Então, continua. Tem mais aqui? E também o Márcio, agora é demais a equipe, você sabe que vocês moram no nosso coração, só estou sentindo falta dos slides que usava nos meus sermões e tirava foto e mandava para o pessoal. Daí, gente, eu preciso manter a insanidade mental. Era muito desgastante os slides e talvez depois eu volte. Desculpa aí, eu sei que era útil, mas mais pra frente a gente dá um jeito. Se permite a observação, é muito legal poder fazer parte da vida de vocês aí do outro lado, e às vezes a gente não tem a dimensão do tanto de pessoas que são atingidas por esse material, mas é muito gratificante quando a gente tem um retorno positivo de vocês. Muito obrigado, fica nosso abraço. E vocês estimulam a gente a continuar no trabalho. Muito obrigado. E nós estávamos comentando aqui, né, na preparação, que na verdade nesses 3 anos, né, os 3 aqui, tem o Marcos que agora já vai fazer 1 ano já que está com a gente, mas nesses 3 anos nós crescemos muito, sabe? Eu não sou o mesmo Lúcio de 3 anos atrás quando nós começamos o canal. Porque Deus tem abençoado, assim, tem nos feito entender muitas coisas, como a gente já às vezes testemunhamos aqui, né? Nós testemunhamos na frente das câmeras, não entendia isso, agora estou entendendo. E que bom, né? Que é um processo, temos muito a aprender e muito a compartilhar. E quanto mais você compartilha, mais você aprende. De certa forma, acredito que é o processo que a gente vai levar para a eternidade, né? A gente vai passar a eternidade aprendendo sempre. Uma coisa nova, sempre uma coisa nova. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedorias. E nós temos que ser humildes, né? Nos considerar sempre um copo meio cheio, ou seja, sempre há mais o que aprender. Amós Soares, comentando novamente, vocês disseram que não podemos usar a Bíblia para provar a ciência. E aí falando sobre a postura do autor. Eu já respondi ele. Isso, tá. A resposta que eu dei para ele foi a seguinte, de que não é uma prática esse diálogo tão próximo entre Bíblia e ciência, no termo de ciências naturais, né? Não é uma prática que eu adote, não é uma prática que eu ache recomendável, mas não é uma prática que eu desqualifique de tudo também quem faz. Então, quem quer seguir essa linha interpretativa fica à vontade, mas não é a que eu prefiro. Uma linha científica, a científica também, né? Porque de ciência tem muito pouco. Tem muito pouco, esse tipo de interpretação. Legal. Wagner Barros, né? Novamente aqui, Shabbat Shalom, e o Amós Soares de Matos, mais alguns comentários. Lembrando que nós estamos gravando esse vídeo aqui, talvez vocês tenham comentado, né, já na 5ª lição, e eu não tenha lido o seu comentário ainda, porque nesse momento ainda você não tinha comentado. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado. Lembrando que quando você comenta, né, fora esse feedback, fora esse relacionamento aqui que a gente gosta, né, de conhecer vocês, mas também tem o cliquezinho missionário, o comentário missionário, que é o que faz com que o vídeo ganhe projeção. Não tem que falar, gente, hashtag presente, chamada, hashtag entre linhas tudo junto, hashtag foi até o fim, hashtag foi até o Marcos. Comenta, é muito importante. É importante. Né? Manda um Shabbat Shalom igual o Wagner Barros. É isso aí, pessoal. Nosso muito obrigado mesmo. Mas vamos ao que interessa, né? Depois dessa rasgação de seda, vamos às entrelinhas, que é o que tem transformado as nossas vidas e que, graças a Deus, temos testemunho que tem transformado a vida de muitos que estão nos assistindo aí, aprendendo mais, né, sobre a palavra de Deus tal qual ela é. Vamos lá então. Aqui no sábado nós vamos falar sobre a teoria do contexto de uso. Nós vamos aprender muito, mais uma vez.
e falar sobre o pardês aplicado a Gênesis 3:15. Mas antes, nós temos lá na ponta da linha de sábado, Ricardo. Bom, vamos lá, gente. O autor de lição, ele vai fazer uma advertência para as pessoas que utilizam a Bíblia de forma descontextualizada, que brincam com a Bíblia, como se a Bíblia fosse um tipo de roleta. Vamos ver o que o Senhor vai revelar para nós agora. Aqui revelou: não maquinize o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Pronto, daí Ou seja, eu não devo fazer o mal para os outros. Quem é que deve? Acabei de descobrir isso. Quem é que deve? Mas, Então, eu estava querendo uma revelação sobre se eu vou vender o carro. Não vou vender o carro porque aquilo é uma bomba. Passar para frente é pecado. Não vou maquinar o mal para o meu próximo. Então, veio a resposta. Eu já tive uma experiência, muitos anos atrás, tinha uma namorada que fazia esse tipo de coisa, sabe? Pegava a Bíblia, pegava uma passagem da Bíblia lá. O Alexandre até contou uma história uma vez de uma pessoa que fez isso. Acho que foi faz 2 semanas, não foi? Foi do pastor que falou da adultera. Vai, isso! Miqueias. O pastor pegou, abriu no livro de Oséias. Vai, pega uma mulher amada do teu irmão e adúltera. Adultera. E ele leu errado. Ele achou que estava mandando ele adulterar e foi lá e adulterou. Isso, daí no finalzinho aqui ele fala: qualquer texto sem contexto se torna rapidamente um pretexto para os nossos próprios interesses e ideias. Então aqui, na lição do sábado, essa advertência para você utilizar a Bíblia da maneira correta, você estudar texto e contexto. Contexto seriam as circunstâncias que envolvem aquele texto. O meu pai, ele sempre gosta de dizer que toda vez que você vai estudar um texto, você tem que perguntar: quem disse, a quem falou, quando falou e em que circunstâncias falou. Sim. De forma simples, contexto seria isso, são as situações, o entorno, né? Eu trouxe um autor aqui, gente, Branislaw Molinovski, e trata-se da teoria de Context of Situation Theory, ou seja, teoria do contexto do uso. Essa foi a transliteração que utilizaram. Para você. Olha lá, o que ele fala, gente? Ele fala que além daquele contexto que eu falei agora há pouco, ele fala que tem que se analisar o ambiente verbal, situação que o texto foi falado, ok? Mas ele traz uma questão seguinte: o contexto cultural, ou seja, os aspectos culturais envolvidos. O que a gente pensa quando se fala em cultura, gente? Dentro da ótica da Torá, isso fica muito claro. A língua, ela está muito atrelada com esses aspectos culturais do povo judaico, da linhagem semita. A gente tem o Holiday e ele, de certa forma, ele separou alguns elementos dessa teoria do contexto do uso. Qual que ele fala? Ele fala do domínio do discurso. O que seria o domínio do discurso? Aquilo que está acontecendo no momento que o texto foi escrito. A natureza da ação social. Relação do discurso. A natureza dos participantes do discurso. Modo do discurso e as funções determinadas pela língua, notadamente a Bíblia. Então, no Velho Testamento, como que nós vamos falar agora do Bereshit, então no caso da língua hebraica. Ele fala também, gente, de um contexto imediato, que seriam os elementos que seguem ou precedem o texto, as circunstâncias que motivam o texto. Então, o que seria isso no Bereshit? Entendemos nós que, uma vez que foi inspirado por Deus, uma vez que havia a influência divina, a motivação teria sido divina. A motivação seria transmitir aquilo que o Eterno queria passar para o seu povo. Contexto situacional seriam elementos fora do texto que lhe abrem possibilidades de maior entendimento. Agora, gente, olha só, vamos lá. Domínio do discurso no Bereshit, lá no Gênesis. Moisés escrevendo para o povo no deserto. Essa era a natureza da ação social envolvida no discurso. Relação do discurso. Moisés era um profeta, era um chefe, era um líder, era cabeça de tribo, era um guia para aquele povo que estava saindo da escravidão no Egito, estava andando no deserto, se dirigindo à terra prometida. Agora, modos do discurso. A língua hebraica no Gênesis, ora ela está em poesia, ora está em prosa. Alguns entendem que quando ela está numa estrutura poética, que ela está trabalhando com profecia. Agora vamos lá, gente. Agora nós vamos analisar especificamente um texto. Fizemos uma análise general, utilizamos lá the context of situation
Theory e analisamos o Bereshit como um todo, né? Agora vamos pegar uma passagem específica e vamos aplicar o método Pardes, e essa passagem está aqui justamente na linha da lição, está no terceiro parágrafo, que é Gênesis 3,15. Lá em Gênesis 3,15 fala o que? A questão de porém inimizade entre ti e a mulher. Ó, e porém inimizade entre ti, no caso a serpente, né? E a mulher, e entre a tua semente, a semente dela, esta te ferirá a cabeça da serpente, e a semente, e a sua semente, a semente da serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então nós temos o que aqui? Nós temos 4 elementos que nós vamos separar. Nós temos a serpente, 5 na verdade. Nós temos a serpente, a mulher, semente da mulher, semente da serpente e o falante. No caso da frase, o próprio Eterno falando. Na dimensão do Pardes, na dimensão Peshat, literal, nós teríamos uma história que nós entendemos que não é uma Haggadah, é uma Halagá, não é uma paródia, é uma história mesmo, não é uma fábula. Muitos judeus entendem que isso daqui é uma fábula. Na dimensão Peshat nós entendemos, é uma história, ela realmente aconteceu desta maneira. Agora, existem alegorias? Sim, existem alegorias em cima dessa história que nós entendemos que é uma história literal. Vamos tirar estas alegorias. Esta serpente, vamos lá, vamos para a dimensão Oremês. Essa serpente seria o quê? Essa serpente seria o próprio inimigo. E seriam os poderes que o inimigo iria utilizar ao longo da história para perseguir a semente da mulher. Quem é essa mulher aqui que é Eva? Alegoricamente, Eva que simboliza o quê? Simboliza a igreja. E esta semente simboliza o Messias. Então a semente da mulher, alegoricamente, está se referindo ao Messias. Então vamos ver algumas figuras idiomáticas agora para a gente entender um pouquinho mais o que está sendo dito ainda nessa dimensão. Agora vamos ter que recorrer à língua hebraica. A gente tem aqui uma palavra. Olha, veja bem, 2 vezes nós vemos a palavra shuf. Quando a semente da mulher fere a cabeça da serpente, e quando a semente da serpente fere o calcanhar. É a mesma palavra. Shuf, ferir, esmagar, ser tragado, ser quebrado. Agora a diferença. Rosh, aqui, é cabeça, cume, chefe, superior. Então existe uma ferida aqui no chefe, ou seja, na cabeça. É algo mais decisivo, vamos dizer assim, é fim de batalha, é fim de papo, utilizando uma gíria dos nossos tempos, que no caso a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Agora, por outro lado, a serpente fere o calcanhar. E a expressão hebraica é akev. Tudo bem, calcanhar, pegada, vestígio, fim, mas com as mesmas letras, e geralmente se fazem trocadilhos com essas palavras, com as mesmas consoantes, se escreve akav, que seria seguir, perseguir ou enganar. Então, seria uma tentativa de engano. E aonde que nessa dimensão aqui, vamos procurar uma alegoria e agora vamos tentar ir para a dimensão Drash e procurar links com outras passagens da Bíblia. Que outras passagens da Bíblia? Bom, então a semente da mulher é o Messias. Então todas aquelas profecias messiânicas que nós encontramos no Velho Testamento, nós associamos a essa. Estão ligadas a essa. Isso na dimensão Drash. E na dimensão Sod, quem é o Messias? Yoshua. E aonde que nós encontramos narrativas sobre esse Messias que é revelado na dimensão oculta? Nos Evangelhos. Então, o que será esta tentativa de engano? Ou seja, essa ferida no calcanhar? Alguns interpretam como sendo as tentações do Messias. Seguindo, outro jogo de linguagem. E kev, calcanhar, também se escreve, a kev, com as mesmas letras também se escreve kev, que seria impedir, reter, elevar. Então veja bem, então além das 3 tentações, toda tentativa da serpente Satanás
de impedir o ministério do Messias. Então, tudo isso estaria associado aqui e nós acabamos de aplicar o método Pardês a Gênesis 3,15. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Bom, pessoal, esse foi o início aí das entrelinhas. Agora nós vamos ter então o quadro Alinhando as Doutrinas com Marcos André. Então nós teremos agora sua participação, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus, estudando juntos sobre o Deus da Palavra. É muito importante que a gente compreenda quando vamos estudar a Bíblia, que a Bíblia tem um personagem principal, que é Cristo, e a Bíblia tem um roteiro principal, que é o desejo de Deus em nos salvar. Por isso, ao nos aproximarmos da sua palavra, é importante compreendermos essas coisas para que tenhamos uma visão mais clara dos acontecimentos da sua palavra. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma doutrina que aparece nas entrelinhas da lição. Essa semana, o título da lição é uma pergunta: por que a interpretação é necessária? A maioria dos textos da Bíblia você pode simplesmente abrir, ler e compreender. Simples assim. Principalmente aqueles textos que são fundamentais para a salvação, aqueles textos que apresentam o plano da salvação. Eles são muito claros. Jesus Cristo, inclusive, usa parábolas, usa coisas do dia a dia para que a gente possa compreender o reino de Deus e o desejo de Deus em nos salvar. No entanto, a própria Bíblia apresenta alguns textos que são difíceis de compreender. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, da escrita na parede, lá em Daniel. Quando a escrita foi feita, ela foi feita em aramaico, que era a língua das pessoas que estavam ali presentes, do rei, dos seus convidados. No entanto, eles leram e não compreenderam. Nós lemos também lá no livro de Atos, capítulo 8, quando o eunuco lia uma profecia de Isaías, uma profecia messiânica a respeito da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, né? Isaías 53. Ele lia, mas não conseguia compreender. Então o eunuco pediu para que Filipe, né, que foi enviado ali pelo Espírito Santo, que ele lesse e explicasse aquela profecia. A gente entende então que tinham duas pessoas, né? Filipe, um homem comum como qualquer um de nós, e o eunuco era um alto oficial da corte, como se fosse aí um ministro hoje, né? E ele precisou que esse homem simples, como nós, Filipe, explicasse as Escrituras. A doutrina que nós vamos falar hoje, ela tem a ver com isso. Nós vamos falar sobre a doutrina número 11, que é a doutrina do crescimento em Cristo. A doutrina do crescimento em Cristo, ela está dentro do bloco que nós chamamos de doutrina sobre salvação. Essa doutrina do crescimento, ela tem a ver com a nossa salvação. Ela tem a ver com o desenvolvimento cristão. Aqui em João, no capítulo 12, verso 24, nós lemos assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muitos frutos. Portanto, o crescimento cristão, o produzir frutos, ele está ligado à morte. Todo crescimento cristão, ele começa pela morte. Aliás, por duas mortes. Primeiramente, a morte de Cristo. Quando Cristo morre no nosso lugar, ele paga a penalidade do pecado sobre a qual todos nós estamos sujeitos. Todos nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, e Cristo morreu no nosso lugar para que pudéssemos ter a vida eterna. E diante da cruz de Cristo, todos nós somos iguais. Existe uma frase que diz que o solo aos pés da cruz de Cristo é nivelado. Não importa se você é um rei, não importa se você é um escravo, não importa se você é rico, se você é pobre, se você nasceu na igreja ou se você se converteu na semana passada, aos pés da cruz de Cristo, todos nós somos o quê? Pecadores, e necessitamos do sacrifício de Cristo. E o reconhecimento disso é muito importante para a nossa caminhada cristã. É reconhecer que nós, quando fomos para a casa de Cristo, quando fomos ao encontro de Cristo, nós fomos mortos e Cristo nos salvou, nos deu vida. Essa é a primeira morte que nós encaramos quando nós começamos a nossa caminhada cristã, é a morte de Cristo. Outra morte que talvez seja mais drástica, mais dolorosa e a que nos acompanha por toda a vida é a morte do nosso próprio eu. Nós podemos começar
a dizer, olha, eu sou uma pessoa boa, eu guardo os mandamentos, eu sou adventista, eu sou da igreja verdadeira, e criar uma série de méritos como se nós pudéssemos levar alguma coisa disso para a nossa vida espiritual. No entanto, aqui Cristo está dizendo, olha, se a semente não morrer, ela não pode produzir frutos, ela fica sozinha, ela não produz outros frutos. Então a morte do eu é uma morte que nós carregamos por toda a vida. Nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 16, verso 24, nós lemos: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Aqui vemos Jesus propondo a morte para os seus seguidores. A morte é o início da caminhada cristã. A cruz que Jesus propõe aqui não é uma dor nas costas, não é um filho que está afastado da igreja, não é isso, não são as batalhas diárias que nós enfrentamos. A cruz é a morte. Quando alguém aqui nesse contexto estava com a cruz sobre as costas, ele estava caminhando ainda, ele estava respirando, ele ouvia o que as pessoas estavam falando ao seu redor, mas ele já estava morto, porque o exército romano usava toda a sua máquina para que ele fosse morto. E assim também é a caminhada cristã. Nós precisamos, para crescermos em Cristo, nós precisamos morrer para o nosso próprio eu. Com a morte de Cristo, nós nos livramos da penalidade do pecado, que é a morte. Cristo morre no nosso lugar. Com a nossa própria morte, nós nos livramos do poder do pecado. Quando nós morremos para o nosso egoísmo, para o nosso desejo de satisfazer a nossa carne, para o nosso desejo de satisfazer os nossos próprios interesses, pouco a pouco o pecado vai perdendo força sobre os nossos membros, sobre a nossa mente. No capítulo 6 de Romanos: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Aqui ele mostra que nós morremos para o pecado e por isso nós devemos abandoná-lo completamente para vivermos unicamente para Cristo. Ainda o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Aqui ele está dizendo que se alguém verdadeiramente está em Cristo, ele abandona a sua vida antiga de pecado para viver verdadeiramente para Cristo e com Cristo. Uma compreensão equivocada da graça de Cristo pode nos levar a crer que a graça de Cristo só serve para nos perdoar os pecados e que simplesmente apaga o nosso passado para que possamos voltar a pecar novamente. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 10, o apóstolo Paulo nos diz assim: Mas pela graça de Deus é que sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que a graça foi um elemento transformador na sua vida, um elemento que não só o transformou, mas o capacitou para que ele pudesse pregar e falar para outras pessoas. Então a graça de Cristo, ela lava os nossos pecados, mas ela também nos capacita para uma vida santificada, para uma vida de trabalho em favor do Evangelho de Cristo. A santificação ou o crescimento em Cristo tem a ver com a recuperação da imagem de Deus em nós. O pecado, ele degenerou a imagem de Cristo em nós, conforme nós fomos criados, e pela santificação nós vamos nos tornando novamente semelhantes a Cristo. O nosso caráter vai sendo transformado para que possamos novamente nos tornar iguais a Cristo. O crescimento em Cristo ele é marcado por alguns tópicos muito importantes. O primeiro deles é a vida no Espírito. Jesus Cristo disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 5. Sem o poder regenerador do Espírito Santo, ninguém pode viver uma vida santificada. Ninguém pode viver uma vida santa sem
o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. Outro aspecto importante da santificação é a unidade. O pecado, ele nos afastou de Deus, Isaías 59, verso 2, e também nos afastou uns dos outros. Nós nos dividimos em etnias, em culturas, em sexo, e todos nós somos diferentes uns dos outros e buscamos salientar essas diferenças. No entanto, quando o Espírito Santo habita em nós, nós começamos a minimizar essas diferenças e nos aproximarmos uns dos outros novamente. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos nos aproximando naturalmente uns dos outros. Em João, capítulo 17, verso 20 e 21, lemos assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando nós nos unimos, nós estamos vivendo em antagonia a esse mundo. Quando nós cuidamos dos interesses uns dos outros, quando nós amamos o nosso próximo nesse mundo egoísta, no mundo que cada pessoa pensa em si mesmo, nós estamos fazendo com que o mundo dê testemunho, nós estamos dando testemunho ao mundo de que Jesus Cristo verdadeiramente nos enviou. Essa união, ela causa também uma união com o Pai. Olha só o que nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 18. Que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Em Cristo nós somos reconciliados com o Pai, porque ali em Cristo existe a carne humana e também existe a natureza divina. Um outro aspecto muito importante para que possamos ter uma vida santificada é uma vida de estudo da Palavra de Deus. Isso que nós fazemos aqui no canal Entre Linhas, quando nós longamente estudamos a respeito de um texto, a respeito de uma passagem da Bíblia, nós estamos fazendo com que a nossa vida seja santificada ao Senhor. No Salmo 119, verso 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O pecado, ele se tornou algo relativo. O que é pecado para um não é pecado para outro. O que é errado para um não é errado para outro. No entanto, a Bíblia determina e deve determinar o que é pecado e o que não é, para que nós não venhamos a relativizar a palavra de Deus. Outro aspecto importante do crescimento cristão é a oração. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E nós subimos à presença do próprio Deus e nos colocamos diante do seu trono, do seu altar, para falarmos com Ele. Dessa forma, nós desenvolvemos relacionamento com Deus. Nós não estamos simplesmente ouvindo falar de um Deus distante, mas nós estamos nos relacionando diretamente com o Deus da palavra, como nós falamos no início. Outro aspecto importante da caminhada cristã é o testemunho. Quando nós falamos do amor de Deus, de tudo que Ele fez, de como Ele transformou a nossa vida para outras pessoas, nós estamos crescendo espiritualmente, porque nós defendemos aquilo que nós cremos e isso se solidifica, a nossa crença se solidifica a cada dia, para que nós possamos cada dia crescermos um pouco mais na presença do nosso Deus. Quando nós produzimos frutos, nós estamos produzindo frutos para que outras pessoas se alimentem, mas nós também estamos nos alimentando. Uma vida que não produz frutos é uma vida morta. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Existe uma frase que é um clichê, mas é uma frase verdadeira. Quando nós trabalhamos para Deus, nós somos os mais beneficiados. Outro aspecto importante da vida espiritual é a batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. E quando eu falo de batalha espiritual, eu não estou falando do desemprego, não estou falando das coisas que ocorrem na nossa vida no dia a dia, mas eu estou falando de duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza santificada, que agora passam a conviver uma com a outra. Se um cristão não está passando por uma batalha espiritual, provavelmente ele já se rendeu à sua natureza pecaminosa. Nós lemos em Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo dizendo: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, que me fez prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que ele tinha duas naturezas. A natureza santificada que desejava servir a Deus e a natureza pecaminosa que desejava fazer o que é da carne, o que é carnal, o que é pecaminoso. Então, um cristão, ele vive em batalha espiritual. Isso faz parte do crescimento. Por quê? Porque se você sabe que você está numa batalha espiritual, você começa a vigiar a sua carne, você começa a vigiar aquelas coisas que podem te levar a pecar. E para finalizar, o aspecto mais importante do crescimento cristão nós encontramos em Romanos, no capítulo 8, verso 1. Mas agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós encontramos com Cristo, Ele passa a atribuir as suas obras, não só a sua morte, mas a sua vida em nosso favor. Assim, em Cristo, nós encontramos a plenitude do crescimento espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos aceitando todas as suas obras em nosso favor, para que possamos ser supridos em tudo aquilo que nós não conseguimos alcançar. Não importa se nós estamos no início da nossa caminhada espiritual e somos ainda bebês na fé, ou então se nós já crescemos e estamos nos tornando adultos. Cristo, quando voltar, vai nos suprir de todas as nossas necessidades, de todas as nossas faltas e vai nos colocar na presença de Deus, santos, purificados e transformados pelo seu poder. Eu espero que você tenha gostado de mais esse tema, de mais uma das nossas doutrinas que nós estudamos aqui. E agora nós voltamos para o estudo da lição e no final eu encontro com você com as perguntas para a discussão. Valeu, Marcos. Lembrando que o Marcos volta no quadro de perguntas para a discussão na sexta-feira. Vamos agora dar seguimento aqui às entrelinhas no domingo. Pressuposições, né? Não só suposições, não, é pressuposições. E nós vamos falar então quando Jesus não é o meu Jesus, o Jesus que eu quero construir. E vamos falar sobre os zelotes e os fariseus. Mas antes, na ponta da linha, Alexandre. Beleza, a lição de domingo então vai apresentar uma narrativa central ali, que é o momento em que Jesus, depois da ressurreição, aparece para os discípulos morrem de medo porque acham que é um fantasma. E depois Jesus vai precisar explicar as profecias para os discípulos entenderem que Jesus era o Messias. E o que era ser o Messias? Porque os discípulos não entendiam que Jesus era Jesus e que Jesus era o Messias. E como que era esse Messias? Porque o Jesus que veio não era o Messias esperado. Legal, e aí vamos ver então, quando Jesus que veio não é o meu Jesus então? Beleza. Vou lá dar um zoom, pode falar. Bem, quando Jesus não é o meu Jesus, vamos pensar primeiro 3 Jesuses. Quem eram os 3 Jesus que a gente vai falar? O Jesus dos zelotes, o Jesus dos mestres da lei e o Jesus dos essênios. Começando pelo Jesus dos essênios então. Os essênios eles eram uma seita de judeus que vivia reclusa nos lugares mais ermos, né, nos desertos. Eles se dedicavam a orar, a copiar textos sagrados e a meditar. Eles acreditavam que o caminho para a elevação espiritual era se distanciar da sociedade, das influências do mundo, enfim. E a ideia do Jesus que eles esperavam era um Jesus que viesse para ser tipo um guru, uma figura alheia à sociedade, um mestre que iria ensinar apenas os iniciados, ensinar apenas o grupinho deles. Então a ideia de Jesus não era um Jesus para todos, era um Jesus que ia trazer iluminação para eles, os essênios, e que provavelmente traria castigo e condenação para o resto do povo, que era considerado para eles um povo pecador, que estava vivendo longe da instrução e da orientação. O segundo Jesus é o Jesus dos mestres da lei. Eles esperavam um Jesus erudito, um Jesus culto, um Jesus da nobreza judaica, um Jesus que fosse ser um rabi, um mestre da lei, um dentre eles, e que fosse aí sim trazer a melhor ou a mais maravilhosa interpretação para as Escrituras, que era aquela que concordasse com a interpretação que eles já tinham.
Eles aguardavam, de certa forma, um Jesus rei sacerdote, mas em que o aspecto principal estivesse aí no sacerdote, não enquanto ministério para além dos ritos, mas enquanto ministério restrito aos ritos. E o terceiro Jesus que era aguardado era o Jesus dos zelotes. Os zelotes, eles esperavam um Jesus matador de romano, um Jesus que aparecesse com uma espada degolando gente, um Jesus guerreiro, um Jesus soldado, que fosse expulsar os inimigos de Israel e estabelecer o reino. Então, para eles era um Jesus militar, um Jesus soldado e um Jesus rei. E para nós hoje? E qual que é a cena do Jesus que vem primeiro, antes de chegar no para nós hoje, né? O Jesus que vem, ele era um mestre da lei, sim, ele sabia muito da lei, porém, ele... Bem, qual foi o Jesus que veio então? O Jesus que apareceu, ele era entendido da lei, ele era um mestre da lei, só que ele não interpretava a lei do mesmo jeito que os fariseus, que os mestres da lei. Então ele questionava a autoridade constituída dentro das sinagogas. O Jesus que veio, ele realmente condenava o pecado, mas ele não fazia isso do mesmo modo que os essênios, se isolando do povo. Ele fazia isso andando no meio do povo e comendo com os pecadores, e chamando os pecadores para o arrependimento. O Jesus que veio, ele veio para libertar o povo de Israel. Só que não veio para libertar o povo de Israel do domínio romano. Ele foi morto e condenado pelos romanos, executado. E ele veio e disse ainda: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então o Jesus que veio, ele não se encaixava em nenhuma das expectativas que eles tinham de Jesus. O Jesus que veio para morrer. E isso, de certa forma, cria um questionamento na cabeça dos discípulos. Quando a gente vai estudar a Bíblia imbuído de muitas suposições. E a lição vai falar disso. É preciso que a gente abandone um pouco aquilo que nós projetamos em Deus, aquilo que nós projetamos em Cristo, e nos relacionemos com Cristo, com Ele sendo uma pessoa que é independente da gente, que tem opiniões, sugestões, perspectivas, que não simplesmente reproduzem aquilo que eu penso, eu digo ou eu quero. E a gente constrói muitos Jesus hoje também. Alguns querem um Jesus maconheiro, querem um Jesus que seja super gente boa, que não mande ninguém mudar de vida, que passe o dia sentado na praça fumando um baseado, e é esse o Jesus que eu quero, porque o meu Jesus, ele ama todo mundo, e o maconheiro ama todo mundo também, então vamos se abraçar, e é isso, esse é o meu Jesus. Outros esperam um Jesus policial dos mais violentos, assim, um Jesus repressor, um Jesus que vai chegar com o cacetete e vai falar assim: você é um maconheiro, se você não deixar de ser maconheiro, eu vou quebrar sua cara e vou te espancar, porque lugar de maconheiro é na cadeia. Então a gente quer um Jesus que venha para bater, um Jesus que venha para acabar com toda essa gente que não vive do jeito que eu quero, que questiona os meus valores, que tem um estilo de vida que eu não concordo. O Jesus que eu quero é um Jesus que vem para bater mesmo, sem dó nem piedade. E aí eu reproduzo essa perspectiva na construção das minhas expectativas acerca de Jesus. Outros vão querer um Jesus que seja um professor erudito, que vai ensinar um monte de coisa e que vai ensinar a técnica e o texto e a interpretação específica desse texto dessa e daquela forma, ou da profecia dessa e daquela forma. E quando a gente projeta as nossas perspectivas de Jesus, a gente projeta junto uma coisa que está na gente, que é pecado, que é falha, que é erro. E a gente constrói um Jesus que acaba sendo a nossa imagem e semelhança nas nossas piores caricaturas. Um Jesus que não é Jesus. De certa forma, os discípulos aqui, eles tinham expectativas sobre o Messias. E nós temos expectativas sobre o Messias também. O convite que eu quero fazer na reflexão de domingo é que nós
nos dispamos, que nós deixemos de lado as nossas expectativas sobre o Cristo. Alguns querem um Cristo milagreiro, alguns querem um Cristo empreendedor da prosperidade, alguns querem um Cristo violento repressor, alguns querem um Cristo revolucionário, alguns querem um Cristo maconheiro, e eu tenho que dizer que Jesus Cristo não é nenhuma dessas coisas. Jesus Cristo é Jesus. Alguns querem um Cristo de direita, Alguns querem um Jesus de direita, alguns querem um Jesus de esquerda, que nem o Ricardo falou aqui. E Jesus não era nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, porque Jesus era do céu. Jesus era Jesus. Então, quem sabe a gente precise se relacionar menos com as ideias que nós fazemos de Jesus e mais com o Verbo, mais com Jesus mesmo. É preciso abandonar algumas das nossas pressuposições e permitirmos que o Cristo se revele a nós como Ele é. A mensagem é essa para domingo. Legal, pessoal. Agora vamos avançar então para segunda-feira nas entrelinhas tradução e interpretação. Vamos falar aqui sobre os métodos de tradução, tradução direta, tradução oblíqua, né? E falaremos também sobre a hermenêutica, um termo tão bem utilizado e o pessoal gosta nos comentários. E temos também a parceria lá do Apologéticos, né? Que gosta de falar sobre o que é isso, ok? Mas antes de falarmos sobre isso, na ponta da linha de segunda, Ricardo. Eu vou separar aqui por partes, tá, gente? Primeiro parágrafo aqui, autor, e já vou trazer uma entrelinhas assim, cada pedacinho, tá? Uma entrelinha. Primeira coisa aqui, no primeiro parágrafo, o autor da lição vai falar que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, em aramaico, e a entrelinha interessante que eu vou trazer aqui, gente, é o seguinte: o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o aramaico, mas elas são línguas que são baseadas no som, sabe? Existe uma correspondência fonética, diferente das línguas eruditas da época, que eram línguas que eram baseadas em ideias. Os ideogramas e os pictogramas, escrita cuneiforme, hieroglifos egípcios. Exatamente, perfeito. Essas línguas baseadas... Então, espera lá, os textos do hebraico, eles, nesse período, eles já eram fonéticos. Fonéticos, tinham um correspondente no som, apesar de terem significados pictográficos. Isso. Então era uma escrita pictográfica que avançava com uma escrita fonética. Exatamente, uma escrita pictográfica que avançava. Você não sabia se tinha alguma influência fenícia nesse processo, né? Tinha. Porque o primeiro alfabeto fonético ele é fenício, Sim. né? Não, totalmente. Quando a gente vai para o proto-hebraico, tem totalmente um vínculo com a linguagem fenício, sim. Legal. Então vamos lá, por que eu estou falando, por que eu estou trazendo isso, gente? Porque as línguas baseadas em ideias, baseadas com símbolos abstratos, diferente da língua hebraica, a pictografia hebraica é concreta. É uma coisa que a pessoa via no seu dia a dia. Aleph é um boi, a cabeça de um boi, letra de força. Então se passava uma ideia, mas ela tinha um vínculo fonético, ela trazia essa transição fonética, que aproximava o texto do povão, vamos dizer assim. Diferente das linguagens que trabalhavam com ideias, que o Alexandre citou, que era mais para uma casta de intelectuais, de eruditos, de sacerdotes. Vamos entender o que significa isso, Ricardo, na prática? Imagina você ter que escrever, sendo que ao invés de decorar as letras para formar as palavras, você tivesse que decorar um desenho para cada palavra. Um desenho abstrato. A escrita egípcia ela tinha mais de 8.000 pictogramas. Sim. Então, 8.000 desenhos para 8.000 palavras. Ou seja, você não construía a palavra a partir de um vocabulário, A gente com 23 símbolos, a gente faz tudo. Sim, exatamente. Então era uma língua que ela propiciava o acesso da informação para pessoas de todas... Era vamos dizer assim, era democrática. Mais democrática. Era para todos. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, foi escrito em grego, então a gente pensa assim, não, aí mudou. Só que é o grego koiné. O grego koiné é o grego do povão. É o grego do comerciante, né? Isso, é o grego do povão. O latim, você pode falar melhor isso pra gente, você que é historiador, com relação à língua latina e a relação com o Império Romano. A língua latina era a língua do povão.
não foi propriamente o original escrito. O latim ele vai se tornar, de certa forma, a língua internacional da época, né? Dentro do Império Romano se falava latim em qualquer lugar e cada região vai manter os seus dialetos. E nós temos Jerônimo traduzindo, fazendo a Vulgata Latina para popularizar justamente a Bíblia. Então sempre houve esse foco na popularização, ou seja, no maior acesso possível dessa mensagem. É legal pensar isso, né? A Bíblia foi escrita para a linguagem do simples. Exatamente, linguagem do simples. Seguindo, aí o autor da lição, depois no próximo parágrafo, ele fala, e a gente vai falar um pouco nisso, que a palavra grega hermeneuo, ela deriva, é onde derivaria a hermenêutica, e também de Hermes. A entrelinha nós vamos trazer também aqui agora, gente. Legal, então vou lá dar os... Rapidamente aqui. Na verdade, tem 3 tipos de pensamentos diferentes com relação a onde vem a palavra hermenêutica. A primeira fala que vem de Hermes, seria mensageiro dos deuses. A segunda fala que vem do verbo grego hermeutik, que seria ciência, técnica, ou seja, o objetivo de interpretar textos poéticos ou religiosos. Hermes seria o mensageiro dos deuses. Então ela estaria vinculada dentro dessas 3 interpretações muito a traduzir ou interpretar, ao fazer entender a vontade dos deuses. Agora, depois com Schulmacher, lá pelo século XVIII, XIX, é que se trouxe a hermenêutica para o campo da filosofia. E ele começa a trabalhar a compreensão dos textos, não mais no sentido de tradução da vontade dos deuses, decifrar os enigmas, os códigos dos deuses. Não, ele começa a tratar como filosofia, como busca do conhecimento, dando ar ali de epistemologia, de logos, de razão, ar de racionalidade à hermenêutica, distanciando a hermenêutica um pouco da questão religiosa, mesmo que se pudesse ainda interpretar textos religiosos. Nós vemos muito isso hoje. Uma crítica que eu já fiz aqui. Eu estou vendo muito religiosos com uma paixão muito grande pela hermenêutica, do seu ponto de vista filosófico, do seu ponto de vista científico, e abandonando o lado da espiritualidade. Eu vivo disso, de interpretar textos. Mas eu vejo que interpretar textos científicos, textos técnicos é uma coisa, interpretar texto bíblico é outra. Nós não vamos trabalhar o texto técnico, o texto científico, sob o ponto de vista da fé, da espiritualidade. Você pode até tentar pegar essas ferramentas e transpor para lá, mas nós temos que fazer essa transposição com muito cuidado para que não fique obscurecido, para que não seja ofuscada a questão da espiritualidade, do papel do Espírito Santo nessa interpretação desses textos. Mas vamos lá. Como que ele trabalhou essa compreensão? Vamos trabalhar em 4 linhas. Primeiro, ele fala do lado gramatical, ou seja, o conhecimento da língua, a questão de sintaxe, como que os signos se relacionam, questões gramaticais. A segunda seria a técnica psicológica, quais seriam as intenções de quem escreveu o texto. A outra seria uma questão comparativa, que seria um conhecimento objetivo que você pode abstrair do texto. E a quarta seria a divinatória, que seria uma adivinhação imediata do texto, seria uma intuição que você vai buscar do texto. Então veja essa última e a penúltima. A comparativa seria um conhecimento objetivo, aplicando, obviamente, técnicas científicas de interpretação. A outra não, ela é intuitiva. Então é como se você partisse de uma proto-interpretação do texto e depois você submetesse ela a um crivo objetivo, técnico, científico, e você fosse, de certa forma, buscando uma verdade que poderia ser até uma verdade maior, uma verdade não diria uma oculta, mas uma verdade lapidada, vamos dizer assim. Agora voltando aqui. No último parágrafo, o autor fala que o ponto essencial da relação hermenêutica é que, a menos que compreendamos as linguagens originais, nosso único acesso ao texto seria por meio de traduções. Então ele vai falar sobre traduções. Gente, vamos lá. Você precisa realmente recorrer aos originais para você ler a Bíblia? Você não precisa.
Mas se você quiser se aprofundar, os originais eles vão ser muito úteis para você. Inclusive a gente faz muito isso aqui no canal. Mas o Evangelho, a Boa Nova, ela é simples. Toda a Bíblia foi pensada para dentro de um raciocínio de simplicidade, para que a pessoa comum tenha acesso a esse conhecimento. E o Evangelho mais ainda. Agora, gente, eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa questão de tradução. A gente tem a tradução que é chamada tradução direta. O que seria uma tradução direta? Tem muito isso. A primeira tradução direta, ela tem 3 formas. Tradução por empréstimo. É quando, na língua de chegada, o idioma ele vem por empréstimo sem nenhum tipo de alteração. A gente tem, por exemplo, a gente tem alguns tipos de palavras que a gente importa da língua inglesa, elas vêm para o nosso idioma, elas entram no nosso idioma sem nenhuma interferência cultural. Diferente da segunda, que seria o método de tradução direta por decalque. Vou dar um exemplo de decalque. Por exemplo, a gente utiliza a expressão office boy. A gente utiliza a expressão outdoor. Essas expressões são de língua inglesa, mas elas se introduziram na nossa cultura de certa maneira, que mesmo elas sendo graficamente iguais, elas adquiriram um significado diferente do idioma original, diferente da por empréstimo. A por empréstimo não, a gente abre aspas, vamos dizer. Nós pegamos uma língua inglesa, uma palavra love, abrimos aspas, love, fechamos aspas. Isso é por empréstimo. Decalque não, é uma língua que nós utilizamos, que ela entrou na nossa cultura. Ela ganhou contornos culturais típicos do Brasil, diferentes dos Estados Unidos, mesmo tendo vindo de lá. E a terceira, que seria a literal, é quando a língua de chegada adota as estruturas gramaticais de partida da língua partida. Por exemplo, her name is Mary. Seu nome é Maria. Vocês percebam que cada palavra tem um significado correspondente. Não precisa propriamente você utilizar de ferramentas para você transmitir o mesmo significado do texto origem, porque não precisa. Esse seria o literal. Mas existem figuras idiomáticas, expressões idiomáticas que não dá para fazer isso, não dá para fazer tradução literal. Agora vamos seguir. Então a gente tem agora a tradução oblíqua. Transposição. É quando você pega, nesse caso aqui, você modifica os termos de classe gramatical. Você pega uma palavra, simplesmente modifica a classe gramatical do texto. Modulação. Você apenas modifica razões, você faz uma simples adequação sintática. E aí a equivalência é quando não há semelhança ou aproximação. Na transposição e na modulação, existem semelhanças com alguma palavra da língua e nós fazemos alguns arranjos, seja gramatical, seja na estilística ou na sintática. Quando não existe essa possibilidade, aí a técnica de tradução oblíqua é por equivalência, que são os equivalentes culturais. Nós olhamos na cultura, por exemplo, vamos olhar na cultura hebraica, vamos olhar um equivalente cultural na língua hebraica e vamos encontrar na língua portuguesa. Vamos dar um exemplo. Torá. Torá, qual seria o equivalente? Norma enquanto instrução. Mas que equivalência é essa? Essa equivalência é uma equivalência dinâmica, não é uma equivalência estática. Equivalência estática, nós utilizaríamos palavra por palavra e tentaríamos encontrar um equivalente que correspondesse àquelas palavras. Dinâmica não, nós estamos livres, nós podemos flutuar na cultura, achar um correspondente que propriamente não tem uma correspondência exata. E por último, que seria a adaptação. E aqui é onde nós utilizamos mais aqueles textos onde tem muita figura de linguagem, muita expressão idiomática, muita carga cultural. Geralmente nós utilizamos a adaptação. Nós procuramos equivalentes no nosso dia a dia que necessariamente não tenham o mesmo significado, mas passem o mesmo sentido. Então, na equivalência, nós procuramos o mesmo significado. Na adaptação, não. Nós esperamos
se o sentido for o mesmo, já basta. É isso. Esquecemos de colocar editar, Lúcio. Lá na Ficou própria do tudo texto. certinho? Ficou. Tá tudo de boa? Você não tá nos seus melhores dias, mas tá legal. Por quê? Você queria que eu fizesse o quê? Aprofundasse mais? Não, é que às vezes eu não estou prestando atenção, às vezes. A gente está disperso. Daí eu tento ver assim, bem, o que está falando. Mas eu sou disperso até na minha fala. Vamos lá. Bom, só um acréscimozinho aqui na segunda-feira, gente. 2 conceitos que é importante também para vocês saberem da Bíblia. Texto meta e texto fonte. Então, vamos supor, texto fonte, nós temos na Bíblia, é o texto em hebraico, do Velho Testamento, texto aramaico, do Velho Testamento, texto em grego, koiné, do Novo Testamento. Texto meta. Texto meta nós temos o texto da língua portuguesa, o texto da língua latina, a Vulgata Latina, por exemplo, é um texto meta. Quando Jerônimo traduziu o livro de Jó, por exemplo, o livro de Jó, que é aquele livro, um hebraico muito truncado, com muitas expressões idiomáticas, para a Vulgata Latina, o texto meta estava hebraico, o livro de Jó, o texto fonte estava hebraico, o livro de Jó, o texto meta, Vulgata Latina. O João Ferreira de Almeida, por exemplo, é um texto Sim. meta, né? Porque ele fez com base nos... Sim, então é possível também um texto fonte, os textos fontes da língua portuguesa. É possível vir um direto do hebraico, mas geralmente não, eles não vêm, eles vêm da Vulgata Latina. Então nós eu temos... acredito que os textos do João Ferreira de Almeida, parte do Antigo Testamento veio do hebraico. Eles fazem um texto fonte. Então depende da tradução. O tradutor pode escolher um texto fonte em latim, de Jerônimo. Ele pode escolher um texto fonte do original em hebraico. Então varia muito de tradutor para tradutor. Texto meta, texto fonte. Ficou claro, né? Sim. Vamos lá então, pessoal, agora na terça-feira aqui, a Bíblia e a cultura. Vamos trazer aqui como entrelinha o Areópago, né, e as escolas filosóficas que faziam parte daquela discussão. Mas antes, né, na ponta da linha de terça-feira. Bom, na ponta da linha de terça-feira vai falar que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender o contexto cultural em que o texto se passa. E aí vai usar como texto exemplo para discutir essa questão a passagem de Atos 17, 16 a 32, em que Paulo ele faz um discurso no Areópago. Ele é cercado ali por filósofos estoicos e epicureus, que vem Paulo pregando e fala assim: que doutrina diferente é essa que esse cara está pregando? Vamos levar ele para o Areópago e vamos conversar com ele. E aí levam ele para o Areópago, Paulo discursa, termina mais ou menos assim: metade está rindo, metade está falando esse cara é doido, e metade está falando, uma metade menor, né? Porque o meu tem 3 metades, né? E uma metade bem pequenininha está lá olhando e falando assim: não é que faz sentido? Então alguns ali foram convencidos por Paulo. Então Paulo foi pregar no Areópago, e quando ele vai pregar no Areópago, ele prega utilizando-se da cultura do lugar. Então ele vai falar do Deus desconhecido, ele vai falar das práticas que faziam sentido para os atenienses, né? E aí nesse contexto, eu já falei dos epicureus e dos estoicos, né? Quem vai inquirir Paulo vão ser epicureus e estoicos, que tinham perspectivas diferentes sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia não, desculpa, sobre a vida. Os estoicos, eles acreditavam que era preciso negar os prazeres, negar a alegria, negar a felicidade, negar os sentidos, negar esse mundo material e focar apenas na reflexão. E os epicureus, eles diziam que era preciso usufruir das coisas da vida com moderação. Então eu devo gozar de bens, de felicidades, de alegria, de prazeres na terra, porque isso é uma vida moderada, moderação em tudo. Um pouco de prazer, um pouco de trabalho, um pouco de estudo, um pouco de festa, um pouco de tristeza, tudo faz parte da vida. Os epicureus liam Salomão? Olha, tem muita coisa parecida. Se você vai para o livro de Eclesiastes, lembra muito mais Epicuro do que o pensamento estoico. Eu particularmente gosto muito dos epicureus, que são mal retratados como hedonistas. São como se tudo que eles quisessem era prazer. Extremo. E não é. Você vai para o livro de Eclesiastes, está lá muitas ideias semelhantes aos ditos de Epicuro. E nas entrelinhas agora eu quero mostrar para vocês aonde ficava o Areópago. Vamos ver umas imagens então. Então, segue as imagens.
Pois bem, eu vou projetar aqui com vocês então algumas imagens da Acrópole, do Areópago, para a gente entender o que era isso e aonde Paulo foi pregar, afinal de contas, né? Eu vou pedir para o Lúcio passar para a primeira imagem. Então, nessa primeira imagem aqui, são duas imagens de satélite da cidade de Atenas hoje, né? Aqui nós temos toda a região da Acrópole de Atenas, que a cidade de Atenas ela era dividida em duas partes, a cidade alta e a cidade baixa. A cidade alta era a região onde ficavam templos, onde ficava a região religiosa, né, na Acrópole, né, ficava o Panteão, e o teatro e o Areópago. Então era a parte alta da cidade onde acontecia, vamos dizer assim, um espaço de debate filosófico. A parte baixa da cidade era onde ficava a ágora, o mercado, o comércio. Então nós temos aqui a ágora antiga de Atenas, uma ágora romana, na parte baixa da cidade. E aqui em cima, o Areópago. Nessa segunda imagem aqui, a gente vai ter o Areópago, nesse lugar aqui, e nessa região aqui, a Acrópole, onde vão ficar os templos, os santuários, as questões mais religiosas, né? O Areópago, ele não era um espaço, vamos dizer assim, tipo um teatro, tá? Imagine uma montanha, um bloco maciço de mármore, e a galera se reunia lá em cima. Eu vou pedir para o Lúcio passar para a próxima imagem. Aqui nós temos uma vista do Areópago, vista a partir da Acrópole. Então lá atrás está a cidade de Atenas. Aqui, onde está o observador que tira essa foto, está a Acrópole, né, a região onde ficavam os templos. E aqui de frente está o Areópago. Então isso aqui era o Areópago. Próxima imagem. Aqui nós temos uma vista contrária do Areópago olhando para a Acrópole, o Panteão, né? Então aqui são os templos e aqui é o Areópago. E aqui do Areópago olhando para a cidade. Então percebe, o Areópago ficava num lugar muito alto, afastado um pouco da região dos templos, afastado um pouco da região do mercado, meio que no meio do caminho ali. Daqui para baixo olhando o mercado, daqui para cima olhando a região dos templos. E aqui nós temos, nessa última imagem, o que era onde ficavam sentadas as pessoas. Eram bancos esculpidos no mármore, um mármore com tons escuros, azulados, roxos, púrpuras. Essas escadas aqui eram escavadas na pedra e na verdade funcionavam como arquibancadas, lugar para as pessoas sentarem. Não era então um lugar construído, era um lugar escavado na rocha. Eram essas as imagens que eu gostaria de mostrar para vocês. O que acontecia no Areópago então? O Areópago era um lugar das coisas importantes, era como se fosse um espaço de tribunal. Ele recebia esse nome em homenagem a Ares. Existia uma lenda de que Ares, o deus da guerra, tinha sido julgado lá pelos outros deuses. Então ele servia como tribunal para questões, assim, vamos dizer, mais sérias quanto ao próprio teor da lei, como se fosse uma corte constitucional, né? É claro que os atenienses não tinham uma constituição como nós, mas funcionava nessa ideia, como se fosse um lugar onde se julgariam as leis mais importantes. Era também, nos tempos em que Paulo visitou Atenas, o lugar de debate filosófico. Então, as várias escolas filosóficas que viviam em Atenas, que existiam em Atenas, ficavam lá. E quando alguém queria abrir uma academia em Atenas, queria virar um mestre, ter discípulos, um filósofo que quisesse fundar uma escola em Atenas, ele precisava ser julgado pelos seus pares. Quando chamam Paulo para o Areópago, é assim, Paulo está pregando. Quem é esse cara? Ele está pregando uma doutrina estranha. O que ele está pregando? É religião? É filosofia? Sobre o que ele está falando? Então vamos chamar ele para o Areópago e vamos perguntar. Então levaram Paulo lá, Paulo foi julgado, foi conversado, analisaram a doutrina dele, chegaram à conclusão que Paulo não estava fundando propriamente uma nova escola, mas era uma questão religiosa ali, ele falava de deuses estranhos, vai ser a expressão que vão usar no texto. Pessoal, é interessante a gente analisar essa história de Atos, capítulo 17, porque ela demonstra como a gente precisa adaptar a nossa linguagem, dependendo de com quem a gente vai falar, dependendo do nosso interlocutor. Não adianta eu ir pregar para um público universitário, por exemplo, e falar numa linguagem que não faça nenhum sentido para esse público universitário. Estrelinha na coroa.
Da mesma forma, não adianta pegar um público que é um interlocutor, que é formado por pessoas iletradas, pessoas que não têm estudo, e eu ir querer falar para eles a partir de uma perspectiva superletrada. Não estou falando aqui que são saberes melhores ou piores, mas são saberes que se comunicam numa linguagem diferente. No momento em que Paulo foi pregar para os atenienses, ele pregou a partir da cultura ateniense. Mas isso tem um limite. O limite é não distorcer a mensagem. A mensagem de Paulo pregada aos atenienses, ela foi pregada de uma forma em que não se distorcia o conteúdo da mensagem. Um Deus criador, um Deus que é redentor por meio de Cristo Jesus se fazendo homem, a promessa da ressurreição dos mortos, tudo isso foi pregado em uma linguagem que os atenienses entenderiam. O resultado foi que a mensagem de Paulo foi na maioria rejeitada, mas Paulo foi ouvido. E alguns dos ouvidos que ouviram Paulo foram um solo fértil para a mensagem. E Paulo acabou ali implantando, de certa forma, um embrião, uma sementinha do que viria a ser uma igreja em Atenas. A mensagem da lição de terça-feira, portanto, é: adeque a sua linguagem. Com quem você está falando? Como você vai falar? O que você vai falar? A mensagem ela não deve ser distorcida de forma alguma, mas a linguagem que você usa ela precisa ser adaptada. Bom, pessoal, agora aqui na quarta-feira, nossa cultura pecaminosa e caída. E vamos trazer aqui como entrelinha a palavra gavar, que em hebraico significa orgulho, mas nós vamos trazer aqui os elementos pictográficos, fazer um estudo da pictografia e também vamos analisar Apocalipse 3,17, que é a Laodiceia, né? E aplicar o método Pardes nesse texto. Mas antes, na quarta-feira, na ponta da linha, Ricardo. Bom, gente, basicamente o autor da lição, ele quer quer destacar os perigos do orgulho. O título da lição, Nossa Natureza Pecaminosa e Caída. Mas ao ler o texto, você percebe que o foco dele é que o orgulho pode desvirtuar a pessoa da melhor interpretação dos textos bíblicos. Ele começa falando dos líderes da época de Jesus, que na verdade eles, em função do orgulho, eles deixaram de identificar que a dimensão soda, que a dimensão oculta do Velho Testamento estava ali manifesta na frente deles, descoberta, estava a olhos vistos. Lembra a passagem que a gente trabalhou na semana passada, né? Importa nascer de novo. Sim, Ellen White. E agora vamos lá, gente, vamos trabalhar também agora aqui essa questão do orgulho. A palavra hebraica, A palavra hebraica para orgulho é gavá. Significa orgulho, altivez, soberba, arrogância, glória ou majestade. Então é você se colocar como um rei, como uma majestade, você querer glória para si. O detalhe pictográfico é o seguinte, gente. Gavar se escreve com um gimel. O gimel seria na pictografia, ou seja, como a língua hebraica foi escrita, seria a figura de um camelo. Ela é uma letra de transição e significa caminho. Então vamos gravar isso. O Aleph é a cabeça de um boi, é letra de força, letra de poder. Então das duas letras, então nós vemos o que, gente? Que o orgulho ele se compõe de um caminho para o poder. Depois nós temos lá um vav, que seria a estaca, e um rei, que seria a contemplação. Então é um caminho para o poder que vincula, como a estaca faz, vincula ou firma a contemplação. Então nós teríamos uma contemplação o quê? Dentro desses elementos pictográficos de Gavá, nós teríamos uma contemplação contaminada. Uma contemplação contaminada, vinculada pela busca do poder. Seguindo, gente, a gente tem agora em Apocalipse 3,17 uma igreja. E essa igreja de Laodiceia, ela é uma igreja contaminada. Ela é uma igreja que busca o poder. Veja bem, nós lemos lá o quê? Porque essa igreja diz o quê? Sou rico, estou enriquecido
e de nada tenho falta. E não sabes que és coitada, miserável, e pobre, e cega, e nu. Então vamos lá, gente. Utilizando o método Pardes para a gente entender um pouquinho dessa igreja. No Apocalipse, existem aqueles que interpretam as igrejas do Apocalipse, as cartas das igrejas do Apocalipse, como sendo aquelas cidades. Aquelas cidades onde o apóstolo Paulo, onde os apóstolos viveram. Laodiceia, ela era uma cidade literal, real. E essas pessoas, eles ficam na dimensão do Pardes, na dimensão Peshat, literal. Só que, veja bem, se fosse os significados amplos daquelas cartas, a gente analisando, a gente vê que não tem senso que ela se restringisse àquele espaço geográfico. Daí nós buscamos, então, nós vamos para a próxima dimensão, Hermes, e vamos tentar entender que, na verdade, tudo isso é uma alegoria, que existem expressões idiomáticas. Vamos primeiro identificar as expressões idiomáticas. Que expressões idiomáticas nós temos aqui em Apocalipse 3,17? A expressão eleinos seria despertar piedade. Então a igreja de Laodiceia, ela se achava como rica, mas na verdade ela despertava digna de piedade. Então veja bem, podemos agora até buscar aí o oculto, o sod. Esta piedade poderia ser na dimensão oculta o Altíssimo, olhando essa igreja orgulhosa, essa igreja que buscava o caminho do poder, e olhando ela e querendo ter misericórdia dela, que ela encontrasse o caminho da humildade, para que ele pudesse perdoar essa igreja. Seguindo, nós temos outra expressão idiomática aqui, a expressão nu. É uma alegoria. E nós vamos agora para a dimensão drash. A dimensão drash é onde você busca outros textos para você procurar uma interpretação, para você correlacionar. E nós temos, por exemplo, em Mateus 22, capítulo 22, 11, versículo 11 e 12, nós temos Apocalipse 6, no capítulo 6, versículo 11, Apocalipse 7, 9, onde se utiliza a salvação como sendo um símbolo. E nós notamos o que aqui? Que Laodiceia estava nua, ou seja, estava desprovida de salvação. Então, de um lado nós temos um Eterno querendo ter misericórdia para com essa igreja, mas essa igreja se achava rica e na verdade ela estava desprovida de salvação. Esta pobreza aqui, uma outra figura idiomática, uma pobreza no sentido material ou no sentido espiritual. Alguns intérpretes acham que essa pobreza seria no sentido material e espiritual. Outros entendem que era apenas espiritual. Esta cegueira de Laodiceia, gente, seria uma cegueira também espiritual. Nós vamos na dimensão drash, nós podemos encontrar lá, gente, Gênesis 3:7, e diz que os olhos se abriram e se viram nus. Note o seguinte, gente, natureza pecaminosa. O que aconteceu aqui quando os olhos de Adão e Eva se abriram? Nós estamos falando do lapso, do pré-lapsário, ou seja, antes do pecado, quando existia apenas o Yetzer Hatov, apenas natureza boa, apenas os presentes dados na semana da criação, o Tov, o bom. Nós tínhamos isso na nossa natureza. Depois do lapso que nós adquirimos, Yetzer Hará, os nossos olhos foram abertos, nós vimos a nossa nudez, ou seja, a nossa nudez espiritual, um outro significado idiomático aqui relacionado à cegueira e à nudez que nós encontramos na dimensão drash. E o que nós encontramos no oculto, gente? Para a gente entender um pouquinho Laodiceia, para nós entendermos o oculto da Laodiceia, aqui de fato ela estaria se referindo, que período nós precisaríamos voltar um pouquinho na anterior. Temos que voltar para Filadélfia. Filadélfia, que significaria fraternidade, era uma cidade que ela
produzia uvas, ela cultivava o culto a Dionísio, que seria o deus do vinho, a divulgação do helenismo lá naquela região. Ela estaria em um vale entre o caminho de Pérgamo e Laodiceia, ou seja, então a igreja estaria um pouquinho antes de Laodiceia. Ela fala de uma porta aberta e da chave de Davi. Na dimensão drástica, nós ligamos elementos, versículos, nós percebemos o quê? Que esta chave de Davi tinha um sacerdócio real, ou seja, ele era rei e ele também era sacerdote. Sacerdócio, essa chave de Davi então é o quê? Era o Messias enquanto rei, enquanto Kohen Hagadol, ou seja, sumo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, na dimensão drástica, que agora ligamos aqui com Hebreus, ligamos aqui com o Velho Testamento, quando falava lá de Abraão. Então vamos lá, gente. Então, interpretando em Filadélfia, nós chegamos na dimensão sôtica, na dimensão oculta, ao período 1798, onde saíram alguns cristãos do protestantismo e foram se aprofundar em um reavivamento, de onde surgiu o movimento milerita. Logo, se nós localizamos aqui na Filadélfia, na dimensão sôtica, movimento milerita, 1798-1844, logo, então, Filadélfia seria de 1844 até os dias de hoje. E, notadamente, nos dias de hoje, o grande mal da humanidade seria o orgulho, o que nos faz estar cegos e nus, ou seja, incapazes de entender os desígnios do Altíssimo, essa quantidade enorme de aberrações teológicas. E eu não me refiro aqui agora, nesse ponto, não quero destacar a quantidade de igrejas, mas eu quero destacar outra coisa. Dentro do nosso meio, nós falamos agora há pouco aqui de preceitos, preconceitos, conceitos preconcebidos, pressupostos. Dentro do nosso meio, muitas vezes nós pegamos a Bíblia para fundamentar questões políticas partidárias. Nós elegemos um Yoshua, nós elegemos um salvador da esquerda, nós elegemos um salvador da direita, nós canonizamos esses salvadores. Vi recentemente num grupo de WhatsApp cristão, colocaram, não vou nem dizer nomes, mas colocaram um político com sinais de facas, como sendo esfaqueados por outros políticos, e Cristo no meio desse político. Ou seja, como se dentro daquele político estivesse o próprio Messias dentro daquele político. Tinha a imagem. Gente, isto é uma vergonha, isto é uma aberração, isto é um manuseio ilegítimo do nome de Yoshua, da imagem de Yoshua, do texto bíblico, da cristandade, da religiosidade, para validar os atos de um ser humano, de um ser político. Eu já ouvi dentro do nosso meio, dentro da nossa, que o político fulano de tal, ele foi enviado por Deus para salvar para proteger os princípios e as crenças. Gente, isso é uma total aberração. Homens são orgulhosos, são indignos, nós todos somos indignos, nós precisamos da misericórdia do Eterno, nós precisamos buscar o Eterno, buscar aquilo que é diferente da nossa natureza. Nós temos de ser hará, natureza mal, nós temos que negar todos os dias essa natureza má, buscar todos os dias essa natureza boa. Você tentar identificar em seres humanos falhos, personificação do Messias, ser que for X ou Y enviado, isso é uma aberração, isso é um anticristianismo, isso é uma heresia das mais absurdas que pode ser feita dentro do nosso meio.
Bom, pessoal, chegamos aqui na quinta-feira. Por que a interpretação é importante? Nós vamos trazer aqui como entrelinha as 3 mensagens angélicas e como a Igreja Adventista mudou a interpretação em 1888. Mas antes, na ponta da linha, Alexandre. Beleza, porque a interpretação é interessante. Aí vai utilizar 2 textos aqui, Neemias, quando eles encontram os livros da lei, reúnem o povo e dão uma aula de lei para o povo entender, falando de forma que o povo entendesse. E 2 Pedro 3, quando Pedro fala, olha, Paulo escreve muito bonito, mas tem umas coisas complicadas nos livros dele. Tem gente que lê Paulo e sai falando abobrinha. Pedro escreve isso, está lá em 2 Pedro 3, 15 a 16, em especial a parte da abobrinha. Interessante, pessoal, porque se naquele tempo já tinha problema na interpretação de texto, hoje a gente tem 2000 anos de problema a mais acumulado na interpretação, né? E na nossa entrelinha a gente vai lá para o textinho de rodapé que fala de Apocalipse 14, 6 a 12. E aí a pergunta é, quais são as questões teológicas nessa passagem? Por que uma compreensão correta delas é tão importante para a nossa missão? Então a gente vai trabalhar em torno dessa questão. Apocalipse 14. Vou lá dar um zoom, pode falar? Então, eu vou pedir licença para ler Apocalipse 14, versículos de 6 a 12, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Vem a primeira mensagem angélica aqui. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A primeira mensagem angélica passa, portanto, por uma mensagem de chegada do juízo e pelo papel de Deus como Criador. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem angélica, portanto, fala da denúncia contra o sistema corrupto de religião e adoração. Terceira mensagem angélica. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. A continuidade, de certa forma, da segunda mensagem angélica aqui, a denúncia contra a marca da besta. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça dos seus tormentos sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e a sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Há, porém, um povo que persevera, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A terceira mensagem angélica tem 3 partes, portanto. A denúncia contra a marca da besta, rapidamente aqui, colocada sobre a fronte ou sobre a mão. O que significa? Eu compreendo. A fronte, o entendimento, a mão, a ação. Outra interpretação são as partes do corpo em que os judeus costumavam atar pedaços da lei, amarrados à sua mão direita e à sua testa, né? Então tem a ver com uma marca que é uma interpretação do texto sagrado também e da relação deles com a lei. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu quero estar entre esses santos. Se eu quero estar entre esses santos, eu diria que da terceira mensagem angélica, uma questão fundamental é: quem são esses santos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para nós respondermos essa questão, quem são os santos de Apocalipse 14, verso 12, e o que significam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, nós vamos comentar com base nesse livrinho aqui, De Volta a Knight. Eu acho que eu sou tiete do George Knight. A Mensagem de 1888, livro da Casa Publicadora Brasileira, livro muito legal, eu recomendo. E ele vai falar de uma mudança que aconteceu na interpretação adventista acerca da terceira mensagem angélica, em especial Apocalipse, no versículo 12 daí. O que significa guardar a lei e ter a fé em Jesus? Vou pedir licença para ler alguns parágrafos para vocês. Página 115 diz o seguinte: antes de 1888 havia um consenso entre os adventistas quanto à interpretação de Apocalipse 14 e 12. Em abril de 1850, Tiago White forneceu um modelo para essa compreensão.
falou que o verso tinha 3 pontos principais. Apontava para o povo, que apesar do desapontamento devia ser paciente na espera pela vinda de Jesus. 2, apontava para um povo que havia obtido a vitória sobre a besta, sua imagem e sua marca. E 3, apontava um povo que guarda a fé como um corpo de crenças em coisas tais como arrependimento, fé, batismo, ceia do Senhor, lava-pés, os santos, e assim por diante. Guardar a fé, enfatizou ele, era guardar os mandamentos de Deus. J.N. Andrews era da mesma opinião. Ele enfatizou o fato de que a fé, ou a fé de Jesus, é mencionada como sendo guardada da mesma maneira que os mandamentos. Para ele era importante guardar e obedecer tanto os mandamentos de Deus como as ordenanças de Jesus. A fé em Jesus, escreve Cottrell, outro pioneiro, é algo que pode ser obedecido ou guardado. Concluímos, portanto, que tudo quanto somos solicitados a fazer para ser salvos do pecado pertence à fé em Jesus. A terceira mensagem angélica requer fé em toda a verdade revelada, obediência a toda a lei moral e a todos os atos de obediência da fé ensinada por Cristo e seus apóstolos. Portanto, a perspectiva predominante na Igreja Adventista até 1888 era de que guardar os mandamentos de Deus era obedecer à lei e guardar a fé em Jesus era obedecer à lei. Portanto, o distintivo desse povo era que ele obedecia à lei. Em 1888, essa mensagem começa a mudar, muito em torno de uma polêmica conferência da Associação Geral, em 1888. Fica esse livro aqui, quem quiser saber mais sobre a conferência. Mas vamos ver a interpretação de Ellen White sobre a citação. Ellen White não somente expandiu a percepção de Jones, um dos envolvidos na polêmica, em 1888, mas foi além. A mensagem apresentada em Minneapolis, afirmou ela, não era somente sobre os mandamentos de Deus, uma parte da terceira mensagem angélica, mas também sobre a fé em Jesus, que abrange mais do que se supõe geralmente. A terceira mensagem angélica precisava ser proclamada em todas as partes. Se proclamamos os mandamentos de Deus e deixamos a outra parte, a fé em Jesus, intacta, a mensagem vai se desfigurar em nossas mãos, disse Ellen White. Pouco depois das reuniões em Minneapolis, Ellen White fez uma de suas declarações mais influentes acerca de Apocalipse 14:12 e o significado essencial de Minneapolis. Ela disse o seguinte, abre aspas, a mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia, como de igual importância a lei ou o evangelho, andando de mãos dadas. Ela continuou a discursar sobre o significado da fé em Jesus, que é, abre aspas, discutida, mas não compreendida. A fé em Jesus, alegou ela, significa que, abre aspas, tornando-se nosso portador de pecados, Jesus torna-se nosso salvador, perdoador de pecados. Ele veio ao mundo e assumiu nosso pecado para que recebêssemos sua justiça. E fé na capacidade de Jesus salvar-nos de maneira ampla, completa e plena. É a fé de Jesus. Os adventistas, portanto, precisavam aplicar o sangue de Cristo à vida deles. Pela fé, tinham que apoderar-se da justiça de Cristo. Quando nós vamos para Apocalipse 14, verso 12, nós precisamos entender que este povo, esses santos, entendem um aspecto dúplice da terceira mensagem angélica. Por um lado, eles guardam os mandamentos de Deus, mas por outro lado, eles entendem que a única forma deles serem salvos da condenação dessa mesma lei, é aceitando Cristo Jesus como um sacrifício pelos seus pecados, como único suficiente mediador, como sacerdote, como aquele que lhes limpa dos pecados e lhes oferece a salvação. Esse é o aspecto dúplice da terceira mensagem angélica, e está aí a importância de nós entendermos uma devida interpretação do texto. Até 1888, a interpretação predominante dizia apenas da lei. Era uma interpretação baseada na salvação pelas obras. A partir de 88 se entende que a lei é fundamental, mas a lei e a obediência à lei apenas de nossa parte é impossível como meio de salvação. É preciso a graça salvadora de Cristo Jesus para nos limpar de todo pecado e para superar a nossa insuficiência na salvação por meio da obediência própria. Ainda antes das perguntas para a discussão, o Ricardo gostaria de fazer um apanhado geral da lição e já reforçar alguns pensamentos. Gente, vamos lá. Primeira coisa, por que interpretação ela é necessária? O autor da lição, eu vou trazer algo importante, espero
que seja útil para alguém nos dias de hoje para refletir. Vamos tentar fazer isso com calma. Primeira coisa, gente, tirar o texto bíblico do contexto para brincar, às vezes com o namorado, para brincar com o pai, alguma social, pode até ser não é o mais adequado, mas é menos inofensivo do que está sendo feito nos dias de hoje. Tem gente adventista, cristão, que pega textos bíblicos, passagens bíblicas, aplicações bíblicas para brincar dentro de um jogo político, partidário, divisionista. Como é isso? Bom, o cristão não pode ser de esquerda. Gente, existem grupos no Facebook adventistas de esquerda. Vocês acham que nós não vamos aceitar eles no nosso meio? Você acha que porque eles são de esquerda, eles não serão aceitos no céu? Isto não é uma blasfêmia. Isto é uma falta, de uma absoluta ignorância e de uma falta de amor e de caridade. Isso é totalmente anticristão. Vocês pensam que na época de Cristo, o fariseu, ele era tido como cobra, como víbora, por ser fariseu ou por ser orgulhoso? Ou por olhar o outro e não querer que o outro sente na mesma mesa? Era o orgulho, é esta necessidade de ser melhor do que o outro. É isto que é a obra de Satanás no nosso meio. É esse tipo de interpretação que é desnecessária. Essas pressuposições que nós encontramos aqui na lição de domingo. Você pressupõe que o seu discurso de direita ou de esquerda é o discurso de Deus. Gente, o discurso religioso não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Ele é religioso. O Alexandre falou lá no vídeo do Jesus dos Zelotes. O Jesus dos Zelotes era guerreiro. Falou do Jesus dos fariseus, Jesus dos saduceus. Pois é, hoje em dia nós estamos vivendo a mesmíssima situação. Existe um Jesus para a direita, existe um Messias, um Mashiach para a direita, existe um Mashiach para a esquerda, e eu vou dizer para vocês, nenhum desses dois Messias que vocês estão falando, ou 2, ou 3, ou 4, é o Jesus verdadeiro. Da mesma maneira que o Jesus veio e frustrou zelotes, frustrou essênios, frustrou fariseus, frustrou saduceus, ele virá e vai frustrar todas essas pessoas com esse pensamento separatista, com esse pensamento divisionista. Você pode ter a opção política que você bem entender. Agora, você não pode misturar, contaminar os seus pressupostos políticos partidários com o discurso religioso, trazer isso para dentro da igreja, ficar com guerrinha dentro da igreja. Isto é anticristão. Isso não é um discurso religioso, é um discurso satânico. Se Jesus estivesse aqui andando entre nós, eu acredito que a direita, a esquerda e até o centrão iam se juntar para crucificar ele de volta. Como os fariseus e os saduceus fizeram. E zelotes também. E acharia muitos para gritar crucificam. E solte Barrabás. E solte Barrabás. Pessoal, planeta redondo, história cíclica. Vamos lá. Agora, pessoal, nós teremos as perguntas para discussão, que são essas perguntas que estão aqui no nosso manual de sexta-feira. E quem traz para nós é o Marcos André. Então agora é com você, Marcos. Olá, amigos. Chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. E sempre quando chegamos a esse ponto, eu fico muito feliz porque eu posso ler ali nos comentários, né, as pessoas dizendo: olha, o vídeo de hoje foi relevante para mim dessa forma, daquela forma, me fez compreender esse texto, me fez compreender esse conceito que eu não compreendia muito bem. Isso é muito bom, isso é o nosso pagamento. Quando nós estamos aqui gravando, nós estamos olhando para uma câmera. E o que torna isso vivo, o que torna isso relevante é quando você comenta, quando a gente sabe que isso está fazendo diferença na vida de vocês. Então não deixem de comentar, porque isso é muito importante para a gente. É isso que torna esse trabalho relevante, um trabalho vivo, um trabalho que a gente tem prazer de fazer. Isso aqui é uma grande classe de escola sabatina. A beleza da classe de escola sabatina é que todos nós participamos, né? Todos nós ali damos a nossa opinião, mostramos como nós vemos aquela parte da lição. É isso que é legal, não é um sermão que só um fala e as outras pessoas ouvem. Não, aqui a gente
compartilha ideias e os seus comentários eles vão mudando a maneira como nós fazemos aqui o trabalho. Muito obrigado por você que está engajado nisso aí, compartilha, fala para outras pessoas do canal, elogia, critica também o trabalho que está sendo feito aqui para que a gente possa crescer. É assim que nós vamos crescer a cada dia. Então, muito obrigado para você que é um herói que vai até o final aqui e não importa o tamanho do vídeo, vê novamente. Eu fico impressionado quando eu vejo ali que as pessoas estão vendo novamente o vídeo. É muito bom para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Pergunta para discussão. Pergunta número 1. Nossa visão de mundo, educação, cultura impactam a nossa visão, né, a nossa interpretação das Escrituras? É importante identificar influências externas que trazemos à interpretação da Bíblia? É importante a gente fazer... É isso que nós estudamos nessa semana, né? Nós estudamos sobre como a cultura e como as coisas impactam na maneira como nós interpretamos as Escrituras. E aqui... Nessa parte é muito importante a gente compreender para que a gente tenha uma interpretação limpa da Bíblia. Então, às vezes tem algo cultural, né? Deus se apresenta como pai e eu não tive um pai muito bom, aí eu preciso, né, ver que aquilo ali pode me causar algum problema na visão que eu tenho de Deus. Então, é dessa forma que nós precisamos agir. E também para que a gente possa se relacionar melhor com outras pessoas. Nós, quando chegamos na igreja, nós chegamos... cheio de fragilidades, nós chegamos cheios de conceitos, nós chegamos cheios de traumas, e isso faz com que a gente possa não nos relacionarmos muito bem uns com os outros. E a gente precisa, você que é mais adulto na fé, né, você chegou até esse ponto aqui porque você está estudando, está crescendo e está adulto na fé, você precisa saber compreender. Sabe quando você fala com a pessoa se ofende, você precisa pensar, poxa, essa pessoa tem um passado, tem traumas, né? Nós somos todos uma grande colcha de retalho e existe ali um tecido duro, existe um tecido frágil, existem vários tecidos que vêm fazendo com essa trama para que forme a nossa personalidade. E às vezes você fala assim, poxa, a pessoa se ofendeu só por isso que eu falei. Não, ela se ofendeu com um passado inteiro de traumas que ela tem, que ela traz para dentro da igreja, e às vezes aquilo só foi a fagulha para despertar nela um trauma do passado. Então vamos tomar muito cuidado, vamos pedir desculpa para as pessoas que nós ofendemos, para que a pessoa possa saber que nós estamos querendo o bem dela, queremos conduzir ela ao céu e não ofender ou tirar alguém da igreja, né? Se alguém se ofendeu com a gente no passado, vamos lá atrás da pessoa, vamos resgatar, porque é por isso, por causa dessas coisas que nós saímos da igreja, né? Pergunta número 2. O pecado pode nos levar a interpretar de maneira equivocada a palavra de Deus? O desejo de fazer algo condenado na Bíblia nos induz a interpretar as Escrituras de modo distorcido? Como o pecado filtra a nossa maneira de interpretar a Bíblia? Olha só, nós somos naturalmente egoístas, naturalmente. E existem verdadeiras indústrias de igrejas que são baseadas nisso. A pessoa vai lá e fala assim, ó, vem aqui que você vai ficar rico, vem aqui que eu vou te arrumar um marido, vem aqui que eu não sei o quê. E as pessoas vão como manadas para buscar o seu próprio egoísmo. Mas só que às vezes nós pensamos que nós estamos livres disso também. Quando eu estou lá na igreja falando assim, ó, essa música não me agrada, por isso ela também não agrada a Deus. Essa vestimenta não me agrada, por isso não agrada a Deus. Enfim, as coisas, esse alimento não me agrada, por isso também não agrada a Deus. Às vezes nós estamos só cuidando do nosso próprio egoísmo, fazendo com que eu seja o Deus da igreja, com que eu seja o ponto de referência da igreja, né, o padrão de moralidade da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ir lá na Bíblia e ficar caçando textos para poder falar, ó, irmão, você está errado, eu que estou certo. Cuidado com isso, meu irmão, porque às vezes você está só alimentando a sua natureza que você deveria estar matando. A natureza que você deveria estar fazendo com que ela fosse crucificada, você está alimentando e usando o texto bíblico para isso. Muito cuidado. Pergunta número 3.
Uma compreensão maior dos tempos e da cultura bíblica nos ajuda a entender mais algumas passagens das Escrituras. Dê algum exemplo. Eu gosto muito daquele exemplo que o Ricardo sempre traz do casamento, né? Do noivo que foi, se comprometeu com a noiva. Então Jesus veio aqui, se comprometeu conosco, voltou e prometeu que voltou para a sua casa para preparar e vem aqui novamente para nos buscar. Isso é a nossa maior esperança, isso é o motivo que nós estamos aqui estudando, porque se nós não crêssemos nisso, seria vã a nossa fé. Nós cremos que um dia Jesus Cristo vai voltar para nos resgatar desse mundo de pecado e nos levar para a sua presença para vivermos eternamente com o nosso Salvador. Eu quero convidar você a orar, agradecendo a Deus pela promessa que Jesus Cristo fez, porque quem prometeu foi aquele que nunca falha, que nunca deixou de pagar uma das suas promessas, e por isso nós temos fé e sabemos que brevemente Ele vai nos resgatar. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor deixa na Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos tem conduzido vitoriosamente às mansões celestiais. Cada passo que nós damos aqui, nós entendemos que está sendo guiado pelo Senhor. Mas se há algo em nós, Senhor, que tem nos distanciado da Tua obra, nos distanciado de Ti, nos afasta desses pecados, nos afasta desses conceitos errados e nos faz nos aproximarmos a cada dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado aí mais uma vez, por mais perguntas para a discussão que você trouxe. Obrigado pela sua oração e obrigado também para você que assistiu esse canal, que tem compartilhado e participado aí desse ministério. Espero que cada vez mais nós todos cresçamos e, como o Ricardo falou, até que Jesus venha, né, Ricardo? E que a gente não esteja no meio dessa distinção de pessoas. E vamos esperar o verdadeiro Messias. Exato. E lembrando que qualquer um que eu torne Cristo, sem ser o Cristo, É um anticristo. ele é anticristo. Nosso abraço e até a 7ª lição: idioma, texto e contexto. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.